1 Timóteo, capítulo 2, e eu quero, especialmente nesta noite, nesse dia onde que nós comemoramos o Dia das Mães, e é por isso que eu gostaria de ler esse texto e fazer umas breves considerações. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12 ao 15. E Paulo fala assim para Timóteo, que estava no ministério, estava sendo preparado por Paulo, estava recebendo algumas instruções de Paulo, como é que funcionava a igreja de Deus. E ele fala assim no versículo 12: E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então aqui Paulo, ele está ensinando a Timóteo, recomendando a Timóteo, que o ministério de ensino na igreja, ele deve ser feito por homens e não por mulheres. É por isso que na igreja de Cristo não há pastoras, não há bispas, não há apóstolas. E muitas vezes quando nós falamos isso, para algumas pessoas, elas falam: ah, mas isso era para aquela época. Paulo era machista. Ele era paternalista. Ele era conservador. E é interessante que as argumentações aqui que ele faz são aculturais, atemporais. Então, esse princípio de que as mulheres não devem estar na frente do ensino na igreja, e sim que esse ministério Deus encarregou a homens, o princípio dele é lá na criação. É antes da lei, é anterior à lei. É anterior a qualquer outra coisa. É porque o homem foi criado primeiro. E quem foi enganado, quem foi enganada, foi a mulher, que foi enganada pela serpente. E diz aqui as Escrituras que o homem não foi enganado, dando a entender que o homem caiu deliberadamente. E por causa disso, por esta razão, é que a mulher na igreja não deve exercer o ensino. A mulher tem muitos ministérios na igreja. Por exemplo, as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas. Este é um ministério que as mulheres podem fazer. Isso não significa hierarquia, que os homens estão numa posição superior à mulher. Não significa isso. As posições de homem e de mulher nas Escrituras não são posições hierárquicas, mas são de papéis diferentes, ministérios diferentes. O homem não é mais do que a mulher, e nem a mulher mais do que o homem. Eles estão na mesma hierarquia, só que o Senhor determinou que tanto o homem como a mulher eles tivessem papéis diferentes na família, na sociedade e na igreja. Voltando ao versículo 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Em algumas versões você vai encontrar: e ela será salva, dando à luz a filhos. E aqui diz: ela será preservada. Em que sentido? Então o que o Senhor está falando aqui na sua palavra, na sua santa palavra, é que a mulher, ela não vai se realizar sendo pastora da igreja. A realização da mulher
não está em ela ser líder na igreja. A realização da mulher não está em ela ser uma executiva de sucesso, embora ela possa ser. Mas a realização da mulher está em ela cumprir o seu papel principal para o que ela foi criada, que é ela dar à luz a filhos. Eu sei que essa palavra ela pode trazer peso para algumas irmãs, para aquelas que não têm filhos ou para aquelas que ainda não têm filhos. Mas daí eu lembro do apóstolo Paulo, que não há nenhum registro nas Escrituras, e provavelmente ele não tinha nenhum filho. Mas ele se referia a Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Então nós sabemos que algumas pessoas, Deus determinou pela sua soberania que elas devem ficar sozinhas, não se casarem. Outras se casam, mas não têm filhos. Mas elas podem gerar filhos espirituais e se alegrar no Senhor através desses filhos espirituais. E se alegrar no Senhor. E aqueles que têm filhos, saber que a sua maior alegria não deve estar nos filhos, mas deve estar no Senhor. E que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para que nós possamos caminhar segundo a sua palavra e segundo o seu querer. Amém?